Olá, você sabe qual o significado de Páscoa? Você sabe quando surgiu? Sou o professor Cledivaldo, sou professor aqui da FAFIP de Antropologia, Ciências Sociais em geral, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre esse significado de Páscoa. Para isso, é preciso a gente poder definir, sem dúvida alguma, o seu significado, a etimologia da palavra. De onde veio essa palavra? Essa palavra é hebraica, que significa passar, né? Que significa sair de um lugar com segurança para um outro. Ou seja, então a Páscoa ela foi ressignificada através dos tempos, através de diversas culturas. Aliás, você sabe o que é cultura? Na verdade, a cultura ela tem diversos significados também. Para Franz Boas, um antropólogo norte-americano, cultura é todos os fazeres e saberes. Cultura são valores, é a ética, é a legislação de um povo, é a religião de um povo. Então veja, a Páscoa é uma manifestação humana. Se é manifestação humana, é uma manifestação cultural. Dito isso, quero dizer para vocês que cerca de 15 mil a 10 mil anos antes de Cristo, nós tivemos ali naquela Ásia Ocidental pastores, pessoas que viviam de forma nômades, ou seja, perambulando, com as suas ovelhas, com os seus cordeiros, por diversas regiões meio inóspitas, desérticas, no sentido de estar sobrevivendo. A Páscoa surge aí. A Páscoa surge da necessidade desses pastores de acreditar em alguma coisa que pudesse minimizar os seus sofrimentos. E aí então, eles sacrificavam um dos cordeiros, tirando o seu sangue e faziam uma oferenda a um ser superior. O sentido da Páscoa, portanto, significa amenizar, significa libertar de sofrimento. E principalmente no momento onde daria fertilidade, a todo o rebanho. Uma outra significação de Páscoa é quando esses seres humanos, ainda lá na Ásia Ocidental, quando eu falo Ásia Ocidental, estou falando do atual Iraque, estou falando do atual Irã, eu estou falando ali daquela região e depois, até próximos ali ao Egito, onde hoje é Israel, onde hoje é a Palestina. Quando essas pessoas deixam de ser pastoreiros e começam a ser sedentários, agricultores, nós vamos ter também uma nova ressignificação de Páscoa, A Páscoa, ela vai no sentido de fertilidade, no sentido da agricultura, não só pastoreio, tá certo? Ou seja, também vão ofertar o sangue do cordeiro para que as suas colheitas, possam prosperar. O sedentarismo, trouxe uma coisa dentro ali daquela região que é inusitada na história do ser humano. O monoteísmo, a crença no único Deus. E aqui eu estou falando da origem do povo judeu, do povo hebreu, Ou seja, Javé. Javé vai ser o grande Deus deles. Esse povo, portanto, ao migrarem para Canaã, graças a Abraão, que vai estar organizando toda essa população em torno de uma identidade única, vai até a Canaã, que hoje é a Palestina e Israel, e lá consegue finalmente se sedentarizar, criando um Estado. E a Páscoa tem um significado ainda para esse pessoal. A Páscoa significa um momento político, um momento religioso de identificação. Os sacerdotes, nesse momento, então, vão se utilizar dessas coisas tradicionais dos antigos hebreus, do pastoreiro, enfim, da agricultura, para poder fazer com que haja essa religação identitária. Continua ofertando o sangue do cordeiro. Continua, portanto, untando, vamos assim dizer, alguns lugares das casas dos hebreus para dizer, aqui tem um povo judeu. A Páscoa identifica as pessoas, portanto. O cristianismo, o Jesus Cristo, que é também um judeu, que nasce nessa região de Jerusalém, nessa região da Palestina, de Israel, que hoje é a Palestina e Israel, o que vai acontecer? Jesus vai ressignificar isso. Quando Jesus propõe também, fazer uma mudança sacerdotal, uma mudança, vamos dizer, da religiosidade hebraica, Jesus com a ceia e também, sendo ele o próprio cordeiro que vai se ofertar para o povo para que haja libertação, a Páscoa tem esse sentido de libertação. A Páscoa, portanto, cristã
significa a ceia de Jesus Cristo, mas principalmente a ressurreição. Vejam, também de libertação das agrúrias dos judeus frente aos romanos, da escravidão. E hoje, o que significa a Páscoa? Hoje nós passamos pela indústria cultural, não é? Hoje nós estamos aqui no século XXI, onde tudo vira mercadoria. Tem uma coisa interessante, que quando o Império Romano, lá no Ocidente, né, lá no século IV, V, entra em crise, e os ditos povos bárbaros, germânicos, portanto alemães, né, que vão se tornar alemães, eles têm a deusa Ostara, que eles também ofertam o sangue, né, do cordeiro para essa deusa. É interessante isso, não só ofertar, mas também eles viam, né, nesse período da primavera, a fertilidade nos coelhos e nos ovos. Essa coisa de nós termos hoje, né, essa ideia de vincular Páscoa a coelho, a ovos e tudo mais, tem a ver com os germânicos, com os ditos povos bárbaros que entram na Europa a partir do século V, por exemplo. E aí esses alemães, esses ingleses colonizando toda a América e feito o contato no mundo mais contemporâneo com a indústria cultural, nós vamos ter uma Páscoa recheada de ovos de Páscoa, ou seja, vinculada a essa questão, né, do chocolate e tudo mais, e dos prazeres. Para encerrar, quero dizer para vocês, de qualquer forma, a Páscoa, através dos tempos, significa esperança, libertação. Culturalmente falando, e de forma de contatos de determinado povo, de uma determinada cultura com outro, essa Páscoa ela foi ressignificada. Mas o seu fundo significa esperança, libertação, minimização, né, das agrúrias, da realidade, da injustiça. Então, que sejamos todos nós aqui, né, e recuperemos, vamos assim dizer, né, pessoas que vamos celebrar a Páscoa nessa perspectiva de liberdade, de minimização dos nossos sofrimentos, e não apenas de consumo, né, de ovos de chocolate. Até a próxima curiosidade, pessoal.